Vamos mudar o nome dele a partir daqui, capítulo 13. Aqui. Vai evitar ficar hora chama de Abrão, hora de Abraão. E aí não confunde a gente. Mas o capítulo 13 nos mostra que Abraão saiu do Egito para o Negueb, verso 1. Ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Na verdade, a minha intenção hoje, não sei se dá tempo de terminar hoje essa mensagem, se não der, a gente termina em outra oportunidade, mas a minha intenção é falar sobre Ló, sobrinho de Abraão. É impossível falar sobre Ló sem falar sobre Abraão, porque na verdade Abraão, ele foi mais que tio de Ló, ele foi tio pai. Ele criou Ló, ele terminou de criar Ló. Deus faz uma promessa para Abraão, como eu estava dizendo agora há pouco, e na promessa que Deus faz a Abraão, ele diz a Abraão que saia da sua terra, do meio da sua parentela, do meio da sua família, e vá para uma terra que o Senhor há de mostrar, há de revelar. E Abraão, ele obedece o chamado de Deus, porém, eu diria que obedece a princípio em partes, porque a ordem de Deus é que ele saia da sua terra e do meio da sua parentela. Quando Abraão vai sair com sua esposa, ele sai, mas a Bíblia mostra que Abraão leva Ló com ele. Leva Ló com ele. Nós vamos ver capítulo 12, do verso 1 ao 4. Acompanhe aí comigo. Por isso é bom manter a Bíblia aberta em Gênesis capítulo 12, capítulo 13. Gênesis 12, 1 ao 4. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Atenção para o verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, quando Abraão vai obedecer a ordem de Deus, sair da sua terra, que era Ur dos Caldeus, hoje, Ur dos Caldeus é o atual Iraque. As criancinhas vão para a sala de aula, vão ter alguém lá, né? Então, quando ele sai de Ur dos Caldeus, em obediência ao chamado do Senhor, para a terra que Deus há de lhe mostrar, o verso 4 diz claramente que Ló foi com ele. É lógico que eu quero fazer aqui uma meio que defesa de Abraão, ou justificar, ou explicar por que Abraão levou Ló. Não foi uma questão de desobediência direta à ordem de Deus, mas aqui Abraão tinha dois irmãos. Abraão tinha dois irmãos, Naor e Harã. Abraão era o mais velho, Naor era o segundo irmão e Harã era o caçula. Harã gerou filhos. Ló era filho de Harã. A Bíblia diz que Harã morreu. Isso está no final do capítulo 11. Harã morreu. Quando Harã morreu, o pai de Abraão, que era Tera ou Terá, algumas versões vêm com acento ou sem acento, então Tera ou Terá, o pai de Abraão, o pai de Abraão pega um menino para criar, um neto. Por quê? Porque o seu filho Harã morreu e Tera pega Ló para criar. Eles passam lá cuidar do menino, só que Tera morreu também. Quando Tera morreu, Ló ficou sob os cuidados de Abraão. Então, quando Abraão vai deixar sua terra, sua parentela, para seguir para o lugar que Deus há de lhe revelar, Abraão se sentiu na obrigação
que aí é Sarai. Os irmãos veem que o nome de Sara também vai ser mudado. Mudança muito simples, só o I. Mas esse aí significa minha. Sarai é minha princesa. E Sara é princesa. Então Deus mudou também o nome de Sara. Mas Sara era estéril. Sara não podia gerar filhos. Então eles não tinham filhos. Para completar, o pai de Ló tinha morrido e agora o avô que estava cuidando morreu também. Então Abraão pega Ló e passa a cuidar dele como se fosse um filho. É por isso que Abraão, ao sair no meio da sua terra, no meio da sua parentela, para a terra do Senhor há de lhe mostrar, ele leva consigo Ló. E aí os irmãos vão ver repetidas vezes, no capítulo 12, no capítulo 13, e na sequência, Ló sempre acompanhando Abraão. Por exemplo, capítulo 12, verso 4: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Capítulo 13, verso 1: saiu, pois, Abraão do Egito para o Negueve, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Então, versículo 5 do capítulo 13: Ló que ia com Abraão. Então os irmãos estão percebendo que onde Abraão ia, Ló ia atrás. Ló não largava Abraão por nada. E o texto vai revelar que Abraão, Deus o abençoou sobremaneira, e Abraão era muito rico. O texto que lemos hoje, capítulo 13, diz que Abraão era muito rico. Abraão possuía muito gado. Abraão não possuía só uma fazenda muito grande, mas Abraão possuía muito ouro, muita prata. Deus abençoou Abraão sobremaneira. Cai por terra a ideia de que alguém prega aí que crente não pode ser rico, que todo rico vai para o inferno. Não, o inferno vai pobre e vai rico, vai rico e vai pobre. O inferno vai quem não crê no Senhor Jesus, quem não recebe Ele como Senhor de sua vida, quem não vive uma vida de obediência e de fé ao Senhor. Dinheiro não compra céu, e nem pobreza. Ou seja, não pense assim, ainda bem que eu sou bem pobrezinho, coitadinho de maré descia. E aí Jesus vai me dar o céu por pena de mim. Não. Ninguém ganha o céu por mérito próprio, e ninguém vai ter o céu por uma misericórdia de Deus, no sentido de que a pessoa é pobre, de que a pessoa é ignorante, de que a pessoa... E nem alguém vai ter o céu porque tem muito dinheiro e compra um lugar lá. Como tem muita igreja aí, vivendo a era da igreja católica, das indulgências, quando os papas vendiam terreno no céu. Na época das indulgências, a igreja católica loteou o céu. E aí o pessoal comprava o céu com dinheiro. E tem muita igreja aí loteando o céu. Só que os caras que estão vendendo o céu, nem eles vão para lá. Aí o cara pega o dinheiro, o papel da escritura e a viagem. Vai para o inferno. O céu é conquistado, e foi conquistado para nós pela morte de Cristo no Calvário, mediante o derramamento do sangue de Jesus, e terá direito do céu aqueles que forem lavados no sangue do Cordeiro, que tiverem as suas vestiduras lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. Somos salvos pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário, mediante a nossa permanência em fé em Jesus. Mas Ló estava com Abraão. Logo o que aconteceu? Nós vamos ver no capítulo 13 que, como Abraão era muito rico e Ló vivia com ele, trabalhava com ele, era como filho dele, Ló também ficou rico. Ló enriqueceu também, porque aprendeu. Ló era esperto, aprendeu com Abraão, e agora Ló está rico. O que eu vejo aqui, irmãos, o princípio é o seguinte: Ló, a princípio, fez uma escolha muito boa, muito sábia, que foi acompanhar Abraão, que foi se encostar em Abraão, que foi andar com Abraão. Por outro lado, a sabedoria de Ló não chegou a ser eficiente. Por quê? Porque Ló andou o tempo todo com Abraão, mas Ló não teve a preocupação de andar com o
Então você vai ver o seguinte: é muito bom você andar com quem tem futuro. É muito bom a gente ter cuidado com as nossas amizades, com quem a gente anda. Você pode ser abençoado ou prejudicado por causa de alguém com quem você anda. Às vezes você andar com uma pessoa, a pia vem para ela e sobra para você. E às vezes você andando com uma pessoa, a bênção vem para ele e sobra para você. Então é bom ter cuidado com quem você anda, quais são as suas amizades. Ló fez uma escolha sábia no sentido de andar com Abraão. Onde Abraão ia, você pode ler, capítulo 12, capítulo 13. Onde Abraão, Ló estava, diz assim. E Abraão foi para tal canto, Ló ia com ele. E Abraão voltou, e Ló com ele. E Abraão saiu, e Ló com ele. Porque Ló sabia que Abraão era um homem abençoado. Ló queria estar perto dele. Se encoste perto de alguém que é abençoado, de alguém que teme ao Senhor, de alguém que tem alguma coisa no sentido espiritual, de alguém que tem alguma coisa de Deus para lhe oferecer. Selecione o seu círculo de amizade. Cuidado com as pessoas que você põe dentro da sua casa. Ló andava com Abraão, mas Abraão andava com Deus. O erro de Ló foi não ter andado com Deus como andou Abraão. E por que eu digo isso? Eu não estou dizendo que Ló era desviado. Eu não estou dizendo que Ló era ímpio. Eu estou dizendo que Ló não aprendeu com Abraão a ter intimidade com Deus. E provo isso na Bíblia. Você vai ver Abraão levantando altares ao Senhor. Pode ler o capítulo 12. Por exemplo, capítulo 12, verso 7. Leia, por favor. Capítulo 12, verso 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. O Senhor apareceu a Abraão, falou com ele: vou te dar essa terra. O que Abraão fez? Edificou ali um altar ao Senhor. Quem edifica altar, irmão? Altar fala de comunhão. Altar fala de adoração. Altar fala de intimidade com Deus. Aí Abraão edificou um altar ao Senhor. Era no versículo que dizia assim: e Ló edificou um altar também. Sim ou não? Ora, se diz assim: e foi Abraão a tal canto, e Ló ia com ele. E voltou Abraão a tal canto, e Ló com ele. E veio Abraão e Ló com ele. Aí diz assim: levantou Abraão um altar ao Senhor. Não fala do Ló. Cadê o Ló nessa hora, irmão? Veja o verso 8. Veja o verso 8, mesmo capítulo 12. Passando dali para o monte ao oriente, Olha. Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Isso aí é Abraão, já saiu de um lugar para o outro. Aonde Abraão chegava pela primeira vez, irmão, olha como isso é importante. Onde Abraão chegava, na terra que ele chegava pela primeira vez, quando ele pisava a planta do pé dele lá, a primeira coisa que ele fazia era levantar um altar ao Senhor. Isso fala de primícia, de dar prioridade a Deus. Isso fala de entregar o caminho ao Senhor. Isso fala de honrar o Senhor. Ele tinha acabado de levantar um altar, versículo 7, quando Deus falou com ele. Ele saiu de lá, foi para outro lugar. Quando ele chegou lá, levantou outro altar. Alguém pode dizer: mas ele já tinha levantado um altar lá? Mas o que o altar que ele levantou naquele lugar não ia servir para aquele momento. Ele chegou noutra terra, então agora ele precisava falar com Deus de novo. Ele precisava de uma nova comunhão com Deus, de uma nova revelação de Deus. Ele precisava mais uma vez estar na presença do Senhor. E veja no verso 8 que o Ló não aparece de novo. Então o que eu estou mostrando para os irmãos é que Abraão, ele levantava altares ao Senhor, mas Ló não levantava
intimidade com Abraão. Logo, o que eu entendo é que Ló, e a mensagem gira em torno disso, era um crente que andava de carona, era um crente puxado a reboque, que onde Abraão ia, ele ia arrastar Abraão. O que na verdade nós precisamos é cada crente individualmente. A criança tem que aprender isso desde cedo, o jovem, o senhor, a senhora, todos nós temos que entender que cada crente tem a responsabilidade de ter intimidade com Deus. Relacionamento com Deus, irmãos, relacionamento com Deus é pessoal e individual. O relacionamento com Deus, ele não se limita ao culto. Culto é importante, é bom que se congregue, tem que se congregar, tem que vir à casa do Senhor, é importante, mas a nossa comunhão com Deus, ela não pode se limitar ao culto. É por isso que tem muito crente que fracassa na vida espiritual. Por quê? Porque ele está andando dependendo dos outros. O filho depende diretamente só da oração da mãe, do pai. Às vezes é o marido que é crente só de carona na esposa. Às vezes é o contrário, é a esposa que depende diretamente da espiritualidade do marido. E muitas das vezes são pessoas que dependem só do culto, da igreja. Diz assim: o culto é uma bênção, a minha igreja é uma bênção, o meu pastor é uma bênção. A igreja que você congrega tem que ser uma bênção, o seu pastor tem que ser uma bênção, mas você também tem que ser uma bênção. Foi por isso que nós vamos ver que no final das contas Ló vai se dar mal. Por quê? Porque Ló tinha comunhão com Abraão, tinha intimidade com Abraão, mas Ló não tinha aprendido com Abraão a ter intimidade com Deus. É possível, irmão, alguém vir um culto, outro culto, está na igreja um mês, 2 anos, 10 anos, e ainda assim não ter aprendido a ser crente. Por quê? Porque o Judas andou 3 anos e meio com Jesus e não aprendeu a ser crente, se desviou do mesmo jeito. De uns camaradas trabalhosos ali, o Tomé duvidou e andava com Jesus. Então é imprescindível que cada crente individualmente tenha comunhão com Deus. Levante altar, levante um altar lá na sua casa, ao Senhor. Quando eu falo de levantar um altar, eu não estou falando igual que o seu tempo de católico você tinha lá santinho, não. Eu não duvido até que alguém ainda possa ter, mas se tiver, chegue lá, quebra esse negócio. Eu aceitei Jesus, mas o altar da minha santinha ninguém tem. Misericórdia, meu irmão. Eu tenho um negócio lá guardado no quarto, quando eu tirar o lençol está lá, é o paticício preto, cheio de pó. Irmão, paticício lá. Então tem uns irmãos que não se libertam dessas coisas. Meu irmão, você tem que se libertar disso, dessas crendices, dessas idolatrias. Levante um altar, mas quando eu falo de levantar o altar, eu estou falando dentro de um contexto espiritual. É você ter um lugarzinho na sua casa, da sua intimidade com Deus. Mas é porque lá em casa é muita gente, eu não consigo. Se tranca dentro do banheiro. Meu irmão, vai dentro do banheiro mesmo, tá certo. Taca a cara no chão lá. Tá molhado, enxuga, não tem pano não. Ó, desinfetante por lá. Taca a cara no chão, dentro do banheiro mesmo. Porque não importa se você vai clamar no teu quarto, se é na cozinha lá, na tua pia, se é lá na área de serviço, perto da lavanderia. Não importa. O que importa é que você tenha altar levantado para Jeová. Tem que ter comunhão com Deus, falar com Ele, ter intimidade com Ele, ter a convicção de que Ele escuta a sua oração. Não é porque você mereça, porque eu também não mereço, nós não merecemos, mas é porque Ele é bom, misericordioso e é fiel à palavra dEle. Ele
Umas cabras velhas. Chamei de cabra velha. Não é direitos iguais? Que a mulher quer? Bom, se é direito igual, vai cabra velha também. Aí, o que é que a gente fica carregando? Então, meu irmão, olha, o crente não pode viver sendo puxado a reboque. Por quê? Porque uma hora a corda quebra e o outro carro vai-se embora. E o que se for na ladeira? Aí o carro desce, voado de ré. Né? Então esse negócio está sendo puxado, carregado na marra, a força não funciona. O Senhor Jesus quer lhe dar graça, quer lhe dar força, quer lhe dar unção, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Nós aqui, muitas das vezes, limitamos o nosso relacionamento com Deus. Alguém diz, eu acho tão bonito, o irmão fulano, a irmã fulana tem a sua intimidade com Deus, mas está à sua disposição também. É só você buscar, é só você entrar na presença do Senhor, é só você levantar o altar diante do Senhor. Então, vamos parar com isso. Esse negócio, não, porque o cara só é crente na namorada. Se a namorada não for para a igreja, ele não vai. Se o namorado não for visitar, não vai. Aí termina o namoro. Aí está todo doido desviado. Ô, mulher de mensagem. Então você não pode ser crente no seu namorado ou na sua namorada. Você tem que ser crente em Jesus. Porque se você não for crente em Jesus, vai ter uma hora que alguém vai lhe decepcionar, vai ter uma hora que então você vai enfraquecer na fé, você vai abandonar a fé. Então seja crente em Jesus. Ló só prosperou, foi tudo bem na vida de Ló, enquanto ele estava com Abraão. Nós vamos ver isso. Mas chegou o momento da separação. Olha, nós vimos aí capítulo 13. Leia, por favor, versos 7 e 8. Alguém lê, por favor, capítulo 13, 7 e 8. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os teus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Olha aí, uma coisa bonita. Veja que a contenda que havia não era entre Abraão e Ló, era entre os pastores deles, ou seja, os servos, as pessoas que cuidavam dos rebanhos. Em nenhum momento houve briga entre Abraão e Ló. Por quê? Porque Abraão era crente. Você veja a atitude de Abraão. Abraão chama Ló e diz assim: olha, Ló, você está sabendo que está havendo briga entre os nossos pastores, está havendo contenda, confusão? Aí Ló disse: eu estou. Talvez Ló já se zangou. Abraão disse assim: nós não podemos brigar porque irmãos somos. Aí vez por outra você vê uns irmãos aí querendo se pegar até no tapa. Uns irmãos zangados com o outro. Tem irmão que sai da igreja porque com raiva do outro. Aí vai para outra igreja, ele vai ficar lá até ter outra raiva. Quando ele tiver outra raiva, ele vai atrás do outro para fazer raiva. Porque geralmente é ele que está fazendo raiva aos outros. E diz que é os outros que estão fazendo raiva. Aí o que acontece? Abraão diz assim: nós não podemos brigar porque irmãos somos. Irmão não resolve as coisas com briga. Irmão resolve as coisas com acordo. Irmãos resolve as coisas
irmãos. Aí Abraão faz uma proposta para Ló: nós vamos ter que nos separar, porque a terra é pequena para nós dois. Não tinha o que aconteceu ali, para que você entende isso no texto, é que havia pouco campo para pastagem, porque tanto Abraão era muito rico e agora Ló também estava muito rico, e não havia o que acontecia. Abraão, os pastores de Abraão levavam o gado, as ovelhas, etc., os animais para pastar, para comer em algum lugar. Aí de repente Ló levava os dele também. Começou esse conflito por causa disso. Aí Abraão diz assim: nós vamos ter que nos separar, porque a terra não está comportando mais nós dois. É muito gado, é muita riqueza, a fazenda é muito grande. Abraão tinha prioridade, mas o que é que Abraão faz para Ló? Ele diz no verso 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Aí Abraão diz: se tu fores para a esquerda, não tem problema, eu vou para a direita. Mas se você quiser escolher ir para a direita, também não tem problema, eu vou para a esquerda. Em outras palavras, Abraão está dizendo assim: eu não quero ter problema com você, escolha para onde você quiser ir, você que diz. Quem não quer briga, não quer confusão, não faz de tudo para resolver as coisas em paz. Agora, quem gosta de confusão, já chega dizendo: é porque eu tenho razão, porque o direito é meu, eu não arrego o pé daqui eu não saio de minha mentira, e coisa. Mas aí Abraão vai com toda a sabedoria, e veja como Deus abençoa quem é assim. Porque nós vamos ver no desfecho da história que Abraão escolheu, teoricamente, na visão humana, escolheu o melhor caminho. Deixou a carne de pescoço para Abraão. Só que vocês sabem que o muito sem Deus não é nada, mas o pouco com Deus é tudo. Pronto. Está vendo como o crente sabe das coisas? Aí o Ló, o texto vai dizer no verso 10 que Ló levantou, olha a expressão, Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. Ló olhou e viu toda a campina do Jordão, ele levantou os olhos. Dá a impressão de Ló ficou com um pé assim para olhar. Aí viu a campina do Jordão, uma coisa mais linda. Disse que era tão lindo, o texto disse que era tão lindo que parecia o jardim do Éden, quando Deus pôs Adão lá. Devia ser um campo muito lindo. Ló olhou, viu tudo aquilo e disse assim: eu quero ir para lá, é para ali que eu vou. Fica subentendido que o outro lado não era tão bom assim. Possivelmente uma terra seca, possivelmente um lugar onde não era bom para levar os animais, etc e tal. Mas Abraão deixou Ló escolher para onde queria ir. Então nós percebemos na vida de Ló que ele era um cara apegado às coisas materiais. Ló era o tipo de pessoa que queria levar vantagem em tudo. Tem gente que quer levar vantagem em tudo. Ele acha que todo mundo é besta, só ele é sabido. Ló era o tipo de pessoa, irmãos, que estava apegado aos bens materiais. Na hora de apartar-se de Abraão, ele deixou a ganância falar mais alto. Ele deixou a soberba falar mais alto. Ele deixou a ambição determinar a sua escolha. Isso é muito sério. Não deixe a ambição determinar a sua escolha. Tome as suas decisões pautadas pela orientação de Deus. Meu irmão, me diga uma coisa: se Ló tivesse levantado para altar igual Abraão levantou, sabe o que Ló faria? Tinha duas alternativas. Primeiro: não, meu tio, o senhor escolhe. Eu só cheguei até aqui por causa do senhor. Se não fosse o senhor, eu não estava aqui. O senhor escolhe. Se o senhor for para a direita, eu vou para a esquerda. Era para Ló ter dito isso. Mas já que ele não teve a humildade para isso, ele deveria pelo menos ter feito o quê? Eu vou falar com Deus e pedir a Ele orientação. Para onde eu devo ir? Por que ele não fez isso? Ele não tinha orado. Como é que ora se não tem costume de orar? Irmão, quem não tem costume de orar, só clama por Deus na hora do sufoco.
cheio de ambição, de egoísmo, ele fez a escolha. Tem gente tomando decisões movido só por ganância, movido só por ambição. E aí o que vai acontecer? No princípio pode parecer que é muito bom, mas o final é lágrima, é choro, é pranto, é dor. Não tome as suas decisões, seja na hora de escolher o namorado, o noivo, o marido, seja na hora de decidir pelo emprego. Tome as suas decisões pautadas e orientadas pela orientação de Deus e não movido por um espírito de ambição, de ganância. Ló deixa transparecer que para ele valia muito mais o ter do que o ser. Ele já era rico, mas ele disse: se eu for para ali eu vou enricar mais, se eu for para lá eu vou crescer mais, se eu for para lá eu vou me dar bem. Eu não estou nem aí para o que vai acontecer com Abraão, eu quero me dar bem. E esse, irmãos, é o mundo entregue ao maligno que nós vivemos, onde as pessoas querem ter vantagem em tudo. Você tira pelo basta um cenário muito claro, é o cenário político que aí está. Nunca se viu tanto ladrão no mesmo campo. E quem chega lá, quem vai para lá, já vai pensando em tirar vantagem. Porque olha e diz assim: fulano faz, fulano está se dando bem, eu vou me dar bem também. Aí está caindo um bocado de gente aí. Então o que é que está acontecendo? O mundo, os homens sem Deus, eles querem viver assim, só de tirar vantagem. Mas o crente não pode ter essa mentalidade. Essa é uma mentalidade, um pensamento maligno, mundano, carnal. Nós temos que ter o nosso pensamento e as nossas decisões pautadas pela orientação de Deus, da palavra de Deus, pautadas pela ética, pela moral, pelo caráter cristão. Está fora de moda falar nisso? Está. Mas é Bíblia. E aí